de hoje, Lolita, as pessoas costumam ter assim uma relação de amor e ódio com Lolita. Eu devo dizer para vocês que a minha relação com Lolita, ela é um pouco de admiração pela capacidade literária desse livro, né? Mas também um pouco de compreensão pela escolha do tema do autor russo Vladimir Nabokov. Essa é a minha edição, deve ter uns 20 anos mais ou menos. Poucos livros causaram tanta polêmica, né, quanto Lolita, quando ele foi lançado lá na década de 50, mais especificamente em 1955. Mas até hoje ele continua indignando alguns leitores. Alguns o consideram pornográfico. Será que é um livro pornográfico? Então, o vídeo de hoje é para abordarmos justamente todos esses aspectos polêmicos, né, que fez com que Lolita se tornasse um dos romances mais discutido de todos os tempos, né, e um clássico, claro, do século XX. Então, eu não vou dar spoilers, não vou contar a história toda, mas eu quero focar nessa polêmica que eu acho que é importante, né? Primeiro, vamos situar quem é Nabokov, né? Já falei que ele é um escritor russo, mas ele não foi contemporâneo dos grandes escritores russos, como Tolstói ou Dostoiévski, né? O Nabokov, ele vem bem depois desses dois que eu citei. Ele nasce no final do século XIX e morre em 1977. Então, é um escritor do século XX, que vive o século XX e escreve as coisas que ele está sentindo ali na sociedade do século XX, né? O Nabokov, ele era de uma família rica, da nobreza russa, né? E o seu pai era muito bem situado ali nos meios políticos de poder, ele era advogado e jornalista. Então, ele teve, o Nabokov, uma infância, uma adolescência muito abastada, né? Muito dinheiro, por isso mesmo, muito tranquila. Ele começa a escrever muito precocemente e com 16 anos ele já tem ali um livro de poemas. Entretanto, em 1917, a gente não pode esquecer que teve a Revolução Russa, a nobreza toda foi caçada e a família do Nabokov fugiu da Rússia. Então, primeiro eles foram para a Ucrânia, né, que a gente viu por causa da guerra que é ali pertinho. Depois a família vai para a Inglaterra e o Nabokov vai estudar em Cambridge. E depois, finalmente, a família se estabelece em Berlim. Só que quando tem a Segunda Guerra, todo o problema da Alemanha, o escritor, o Nabokov, ele foge da Alemanha também. Só que dessa vez, então, ele sai da Europa, ele vai para os Estados Unidos. O Vladimir Nabokov, ele foi, durante toda a sua vida, um liberal. Apesar da sua família ter sido da nobreza, ele era contra os czares russos, mas ele também era contra o comunismo e contra o fascismo, ou seja, contra qualquer governo autoritário, né? Contra qualquer ditadura, seja ditadura do poder, seja ditadura do dinheiro, né? Bem, na sua casa, como toda a família nobre da Rússia, né? Eles falavam russo, falavam inglês e falavam francês. Ele aprende, inclusive, a ler e escrever em inglês antes do russo, mas ele opta por escrever os seus primeiros romances na sua língua, né? Sua língua mãe, que é o russo. Nesta época ele não obtém sucesso, ele só vai ter sucesso quando ele começa a escrever em inglês, que é uma língua mundialmente conhecida. Uma curiosidade do Nabokov é que ele se interessava muito por zoologia também e tinha o hábito, o hobby de caçar borboletas. Ele tinha inclusive uma excelente coleção de borboletas que depois foi doada para a universidade. Vamos ao livro, vamos à história.
A grande maioria das pessoas conhece a história de Lolita, mesmo que não tenha lido o livro, viu o filme, né? Que é a paixão de um homem maduro, um homem de mais de 40 anos, por uma menina de 12 anos. Na verdade, o personagem principal, que é um professor de literatura, o Humbert Humbert, né? Ele não era só apaixonado pela Lolita, né? Ele era completamente obcecado pela menina que se chamava, na verdade, Dolores Reise. E a Dolores, que ele vai apelidar por Lolita, ela era quem? Ela era sua enteada, né? Em alguns filmes aparece como se ela fosse uma vizinha. Não, no livro ela era a sua enteada. Aí a gente pensa, bom, o Humbert traz algum drama? Não, o Humbert era francês e ele teve uma infância tranquila. A mãe morreu cedo, mas o pai tinha um hotel, então eles tinham uma condição boa, não aconteceu nada tão grave para ele ter esse desequilíbrio, né? Ele diz que quando ele tinha 13 anos, ele se apaixonou por uma menina lá, uma paixão de verão, a menina estava hospedada no hotel, e esta paixão, ela não se concretizou. Então, inclusive essa menina, no ano seguinte, ela morre. E ele diz que isso marcou-o profundamente, como se ele estivesse sempre buscando essa menina. E à medida que ele vai crescendo, o Humbert, ele vai percebendo que ele tem uma atração muito grande por meninas de 9 a 14 anos, que ele chama de ninfeta, um termo que a gente costuma usar também para essas meninas sexualmente muito precoces, apesar, né, da idade. Ao invés de estar brincando, elas estão lá se preocupando com outras coisas que são coisas de uma mulher mais adulta. Bem, o Humbert, ele, antes dele conhecer a Lolita, ele sofre vários colapsos nervosos, né? Ele chega, inclusive, a ser internado em uma clínica para se tratar, e não apenas uma vez, né? O que já nos conta, já nos dá ali um caminho, que ele não é um ser completamente equilibrado, né? Não é um completamente normal. Ao sair da clínica, ele recebe uma oferta para lecionar e morar nos Estados Unidos com uma família. E ele aceita, né? Unicamente por quê? Porque ele fica sabendo que essa família tem uma filha de 12 anos. Então, vejam até onde vai a loucura desse personagem. Quando ele chega ali na cidadezinha, nos Estados Unidos, ele descobre que a casa dessa família havia pego fogo, ninguém tinha se machucado, mas a família teve que se mudar, né? E aí lhe é oferecido um quarto na casa de uma mulher chamada Charlotte Reise, e que ele não vai aceitar tal até que ele conhece a filha da Charlotte, que é a menina Dolores, que no futuro ele vai apelidar por Lolita. Na hora que ele vê a Dolores, ele resolve que sim, que ele quer o quarto, que ele vai ficar ali na casa morando junto. Eu não vou contar a história toda, né, para não dar spoiler, mas eu quero, como eu disse antes, falar dos aspectos polêmicos desse livro. O Nabokov sabia que ele estava abordando um tema muito espinhento, que é o quê? A pedofilia, né? Não há amor que justifique um homem de 40 anos a fazer sexo com uma menina de 12 anos. Mesmo que essa menina, de vez em quando eu escuto isso, né, na sua imaturidade se insinue para este homem. Veja, uma menina de 12 anos, ela é uma criança. Então, ao se insinuar, não é uma coisa que ela faz de maneira, como eu vou dizer, completamente intencional. E justamente o homem é o adulto da brincadeira e ele tem que dizer não.
Então, não é amor, tá? Toda vez que um homem de 40 faz sexo com uma menina de 12, claro que é pedofilia. O escritor, ele criou um prefácio fictício, como se fosse um doutor em filosofia, falando esse prefácio, e ele diz que o Lolita vai se tornar um clássico nos meios psiquiátricos, né? Mas ele completa dizendo que não importa se o livro a história vai ter relevância científica ou se ela vai ter relevância literária, porque o que ela deve ter é relevância ética. O leitor sério, ele deve ler o livro como uma advertência para pais, educadores, assistentes sociais, que tem que ter mais diligência e visão na tarefa de criar uma geração melhor num mundo mais seguro. Então, ele já prepara que nesse prefácio fictício, o Nabokov, ele já tenta dizer por que ele escreveu essa história. Para que os homens sérios tomem cuidado com as futuras gerações. Então ele quer dizer que ele fez o livro como se fosse um alerta. Mas claro, né, ninguém é ingênuo, a gente sabe que tem o outro lado da moeda, né? Eu fico imaginando quantos desequilibrados devem ter lido Lolita e achado que podiam fazer como o protagonista. Não creio que um pedófilo, né, ao ler Lolita, tenha pensado: puxa, esse personagem sente o mesmo que eu, então eu preciso procurar ajuda psiquiátrica. Eu acho que é uma certa inocência da nossa parte imaginar que uma pessoa desequilibrada, todo pedófilo é desequilibrado, a partir do livro tenha ido procurar ajuda. Por outro lado, eu não creio que deva haver qualquer censura à literatura. Os livros de guerra, os de assassinato, os de traição, os de roubos devem continuar a serem escritos e a serem lidos, mesmo que malucos se identifiquem, tá? Entretanto, por que a pedofilia ela nos incomoda um pouco mais até do que um livro de assassinato? Porque são crianças e crianças são indefesas e têm de ser protegidas por nós adultos, né? Então, literariamente, eu quero dizer que Lolita tem um grande valor, né? A narrativa do Nabokov, ela é recheada de várias analogias completamente originais que o escritor cria, né? Dá até inveja, você olha e fala: nossa, como é que ele pensou nessa analogia, nessa comparação, né? Ele também é um escritor muito culto, então ele tem muitas citações de outras obras em uma intertextualidade que enriquece demais o romance. E além disso, o Nabokov, ele é o rei do detalhe e o rei da precisão. Ele escolhe muito bem as palavras. O seu protagonista, o seu personagem principal, ele chega a descrever fisicamente como é o desabrochar de uma ninfeta, tá? Ele vai mostrando como é que o corpo vai se desenvolvendo. Durante o livro, nós somos capazes de sentir muita raiva do Humbert e uma pena imensa da Lolita, né? O personagem Humbert, ele até tenta nos convencer que em algumas culturas, por exemplo, como na Índia, meninas se casam com homens adultos e até com velhos de mais de 80 anos, né? Vejam, lá na década de 50, quando o livro foi lançado, não havia muita luz sobre esse problema, né? Mas hoje, em pleno século XXI, culturalmente ou não, tá? Não resta nenhuma dúvida de que é uma violência contra as meninas, seja na Índia, seja em qualquer lugar do planeta, né? De novo, o homem é o adulto da relação, é ele que tem que dizer não.
Ainda para se desculpar, né, o Humbert, ele cita Dante, né, o escritor Dante, que era apaixonado pela menina Beatriz. Mas ele não menciona, né, que a menina e o poeta, eles eram praticamente da mesma idade, né? Um amor entre crianças, gente, um amor muito puro, não tem nada a ver, muito diferente da história de Lolita, né? Então ele vai buscando essas desculpas, a cultura na Índia, o Dante, mas claro que nada justifica. O Humbert, ele está o tempo todo em contradição. Ao mesmo tempo que ele diz que é amor, ele também diz que seus desejos são degradantes e perigosos. Então ele tem momentos ali de lucidez do que ele está falando. Há dois trechos no livro que são muito comoventes, pelo menos foram muito comoventes para mim. Quando ele diz que ele ouvia os soluços de Lolita durante a noite, quando ele virava para o seu lado e fingia que estava dormindo. Então, isso é uma coisa que a gente imagina e que mexe conosco, né? E depois, em outro momento, ele está vendo ela jogar tênis, ela joga tênis muito bem, e ele pensa que a Lolita poderia ter sido uma excelente jogadora de tênis se ele não tivesse quebrado alguma coisa dentro dela. Então, ele sabe o mal que ele está fazendo para essa menina, ele tem consciência deste mal, mas mesmo assim ele não faz nada para parar, né? É como se ele não conseguisse. Aí é o desequilíbrio, né? E é isso que realmente nos choca, né? É uma pessoa doente, uma pessoa desequilibrada. Bem, o Nabokov escreve todo o livro e ali no final ele faz um texto, né, enquanto Nabokov, enquanto autor, em que ele conta um pouco as dificuldades que ele teve em encontrar um editor para publicar o seu livro. E eu imagino que sim, imagine na década de 50 como é que foi esse livro, né, recebido. E ele diz que os professores de literatura sempre perguntam qual o propósito do autor a escrever um livro. E ele responde que ao escrever Lolita, ele apenas queria se livrar de uma história que havia dentro dele. Então, eu fiquei pensando que talvez seja isso mesmo, né? Uma vez que uma história nasce na cabeça de um escritor, ela tem que ser colocada no papel ou no computador, né? Não importa qual seja o tema, né? O escritor não pode ter autocensura, por isso que ele é livre para escrever sobre qualquer tema. Bem, Lolita, como eu disse antes, teve filmes sobre ela, sobre a história, peças de teatro, balés, né? E ficou tão famoso que o nome Lolita praticamente virou um adjetivo no mundo todo. Toda vez que alguém quer dizer que uma menina é sexualmente precoce e se envolve com um homem mais velho, costuma-se chamá-la de Lolita, né? Diferente, a ninfeta, ela pode se envolver ou não, mas a Lolita normalmente se envolve. Então, gente, apesar de ser um livro polêmico, eu creio que tem de ser lido, até porque polêmicas nos enriquecem, né? Elas nos fazem pensar, elas ajudam inclusive a formar nosso juízo de valor, o que nós achamos correto e o que nós não achamos. E mais uma vez eu repito, ninguém deve nos dizer o que podemos ler como em governos autoritários. Essa deve ser uma decisão de cada um. É como assistir ou não um filme, comer ou não uma determinada comida. A liberdade de escolha, né, é fundamental e não devemos deixar nunca, gente, nunca, como em ditaduras, como foi a ditadura militar aqui no Brasil, decidir por nós. A ditadura militar dizia os filmes que nós podíamos ver, os livros que nós podíamos ler, o que é um absurdo, né? Somos todos seres autônomos e lemos, assistimos o que queremos, né?
Se você quiser ler a resenha de Lolita, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Coloque aí nos comentários o que você mais gostou, o que você menos gostou. Vamos conversar um pouco sobre essa polêmica, né? Se possível, se inscreva aqui no canal e até o próximo post.